Ídolo, primeiramente, muito obrigado pela tua presença aqui, por ter aceitado o convite. É, boa noite. Boa E antes de noite. você se apresentar e de falar um pouquinho sobre a tua carreira e tudo mais, o canal só existe por causa do livro Seminários Contos Brasileiros do Século, né? Foi muito legal que eu conheci minha esposa e eu comentei, ela perguntou se eu queria algum livro de Natal, e eu falei, não, eu queria esse, né? E porque é um livro muito comentado pelo Eduardo Spohr, né, um best-seller brasileiro de fantasia e tal. Ele comenta muito sobre esse livro e eu fiquei sempre curioso de ler. E quando ela me deu o livro de presente, a gente ainda não morava junto, né? Ela falou: minha mãe tem um desse na casa dela também. Então a gente começou a ler cada dia lendo um conto juntos, né? Assim, juntos não, né? Cada um na sua casa e depois se ligava tal e conversava sobre o conto, debatia. Então foi um livro importantíssimo, né, Que bom. para esse meu relacionamento atual. Eu queria te agradecer. Esse papel E, de cupido. pois é, pois é. E, então, bom, feita essa apresentação, Ítalo, por favor, se apresente pra gente, fala um pouco da tua carreira e tudo mais. Muito obrigado. Bom, eu sou Ítalo Morricone, trabalhei durante muitas décadas, 4 décadas, como professor universitário na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, então me considero assim um operário das letras, né? E a minha matéria sempre foi literatura brasileira, então eu tenho essa ligação visceral e sempre participei também da imprensa cultural, fazendo crítica literária, e nos últimos 20 anos, já com uma atuação também de curadoria literária, a antologia as duas coisas, né? Ao mesmo tempo crítica literária e curadoria, né? Porque é uma escolha Uhum. de textos, né? Então o meu perfil é basicamente isso, né? Um homem de letras que se dedicou a esse trabalho a vida toda. E eu fico muito feliz que a antologia tenha esse impacto, porque realmente ela exerceu um grande impacto, porque eu acho que é para isso mesmo que eu recebi meu salário, né, e que eu passei tantos anos também estudando, apesar de ser uma paixão, né? A literatura para mim é uma paixão. E fazer uma antologia de contos foi uma expressão dessa paixão. Impressionante. E me diz uma coisa, foi a tua primeira antologia ou você já tinha feito alguma outra antes? Como é que foi esse convite da editora? Você podia falar mais um pouquinho sobre isso? Foi um convite da editora, né? Eu não tinha feito nenhuma antologia, não. Eu tinha já uma atuação grande na universidade, era conhecido também pelo pessoal que trabalhava no mercado editorial e tudo, né? E a editora Objetiva, uma ideia brilhante do editor Roberto Feite, baseado também nos lançamentos que estavam acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, os 100 melhores contos, os 100 melhores romances, estava na virada do século e do milênio, esse filão parecia ser um filão que poderia dar certo, mas uma aposta muito arriscada, né? Inclusive porque com um conto, né? Que é considerado uma espécie, ou era considerado uma espécie de patinho feio do mercado editorial. Então, a iniciativa foi realmente do Roberto Feite, do editor, e também da Isa Pessoa, que era editora assistente, que foi a grande supervisora do projeto. Mas eu acho que o traço marcante foi que eles resolveram apelar para a universidade, né? Eles foram escolher uma pessoa para fazer essa seleção, um professor, né? Relativamente jovem, digamos assim, não tão jovem, que eu estava com meus 50 anos na época, quase 45, 50, né? E optaram, né, mais com alerta, né? Porque eles não queriam que eu fizesse uma antologia escolar, digamos assim. Eles queriam que eu usasse o meu bom gosto, né? Que eu escolhesse contos que eu pessoalmente achava muito bons e muito importantes dentro da literatura brasileira. Então foi realmente uma proposta, foi uma encomenda editorial, né? Foi um trabalho encomendado e eu realmente trabalhei muito, né? Foi uma jornada assim de muito trabalho, vários meses trabalhando. Imagina, vários meses, né?
Porque não é fácil, né? A gente fica imaginando assim, né? Eu acho que eu nem saberia por onde começar. Claro que eu não tenho. Pela minha experiência como professor já, porque eu sempre fui professor de literatura brasileira na universidade, então eu acho que eu tenho uma vastíssima leitura da literatura brasileira. Então, pela minha experiência, no momento que eu assumi o projeto, eu tinha, pelo menos de cara, assim, uns 45, 50 contos já. Entendi. Que eu sabia que iam ter que entrar nessa antologia, então já era meio caminho andado, porque a ideia eram 100, né? Já foi um ponto de partida aí, né? Já foi um ponto de partida. E aí, para escolher os outros 50, é que foi eu mergulhei, né? Na leitura, eu mergulhei na leitura, comecei a ler todos os autores, as antologias de contos, foi uma parte boa do meu trabalho, porque eu peguei todas as antologias de contos que já tinham sido feitas no Brasil, então elas elas já faziam uma triagem, né? Entendi. Dos contos daquela época e tudo. Então foi na base da leitura mesmo. Aí foi na base da leitura, muito difícil escolher às vezes, né? Tem certos autores que são muito homogêneos, né? Tem uma qualidade boa. Por exemplo, uma Lígia Fagundes Telles é uma autora que é difícil escolher, porque todos os contos joga para cima, cair virado. Exatamente, tem um nível de qualidade. Então fica já mais difícil de ver o que é ruim e o que é bom, né? Com certeza. Mas foi um trabalho muito gostoso. E é muito interessante também, né, como você bota no livro, né, a tua explicação ali, você conta um pouquinho do processo, conta um pouquinho da tua intenção, né? E sobre a ideia da divisão de períodos e de décadas, foi uma coisa que você já tinha desde o início? Ou depois que você começou a organizar e chegar no final, você pensou, pô, é legal dar uma dividida aqui, situar o leitor um pouco nessa época para ele entender um pouco o contexto? Eu não me lembro muito bem como que surgiu, né? Não me lembro quando que eu defini um formato final, né? Para antologia, mas eu poderia ter várias opções, poderia colocar em ordem alfabética, poderia colocar em ordem cronológica estrita, porque os contos não estão numa ordem cronológica estrita. Eu dividi o século, né? Eu dividi o século em períodos grandes, e eu tentei ser o menos clichê possível, quer dizer, porque a antologia tinha que ter uma certa originalidade, então não repetir aquilo que estava já em todos os livros didáticos, pré-modernismo, modernismo. Eu não usei as categorias usuais do ensino da literatura, eu simplesmente peguei as décadas e caracterizei as décadas. Agora, dentro da década não tem uma ordem cronológica, então ele segue o movimento do século, mas dentro de cada década, às vezes tem um conto que é de um ano e depois tem um outro conto que é de vários anos antes. E essa ordem dentro dos períodos foi uma coisa pensada para um ritmo da antologia? Sim, né? Sim. Pensando num ritmo, né? Exatamente. Tem uma relação estética, digamos assim, entre os coisas. Um conto puxa o outro. Entendi. Né? Então, realmente, eu tento dar um ritmo em cada período do século, realmente. Interessante. É engraçado que eu não sei se foi algo que você pensou, se já era um dos 50 contos que estavam separados, mas o conto que abre, né, o livro, que é O Pai contra a Mãe, né, que é do Machado de Assis, representa o final ali do período produtivo dele, né? E foi uma sacada, foi uma feliz sorte nossa, vamos dizer assim, você conseguir encaixar o Machado de Assis nesse período. Isso mesmo, exatamente. Foi um pouco assim, você definiu bem, foi uma sorte, porque o Machado de Assis é um autor do século XIX, né? Não tem dúvida nenhuma, ele é um autor do século XIX, mas um autor de vanguarda, dentro do século XIX era um autor de vanguarda. Mas é interessante que ele ainda publicou, né, coisas boas, esses contos, né, no final da vida dele, né? E esse conto é um conto, eu fiz um pouco de propósito, que ele é um conto muito duro, né? Sim. Um conto muito duro, e ele mostra um retrato duro do Brasil.
eu achei interessante pegar um autor que era do século XIX, mas que ainda se manifestou no século XX, né, colocando no início do século XX esse conto duro dele, quer dizer, então também colocando já de cara na antologia a literatura como alguma coisa muito ligada à vida do país, à história do país, à realidade do país, né? Então, o Machado entrou muito assim, que ele bom, eu acho que essa coisa de quem é o maior autor é muito complicado, mas ele, em princípio, é visto, né, como sim, o maior autor, a grande referência literária sim, até sim, hoje na história do Brasil é realmente Machado, na história literária do Brasil é realmente Machado de Assis. Eu acho que esse conto foi colocado também para criar esse impacto, assim, né? É interessante até pelo tempo. Assim, para mim é um do top 10, com certeza, do livro. Para mim, esse conto não podia começar de uma maneira melhor. Assim, o final. Exato. Não vou nem falar, porque se tem alguém que não leu ainda, para agora e vai ler. Porque... ele é bem. Porque é alta literatura mesmo, né? Não é uma literatura de sentimentaloide. Realmente é uma literatura para quem está afim de ler uma história que seja passatempo, mas que também traga verdade. Né? E mesmo assim ele é eletrizante, né? Ele é eletrizante. Você tem uma dupla reviravolta no final do final você tem. É uma obra-prima, realmente. Exatamente. Ele é um mestre do conto, porque o bom conto, em geral, é uma coisa de truque mesmo, né? E é no final. O bom conto se revela como bom conto ou na última página ou no último parágrafo, né? Isso falando do conto no sentido clássico, do que seja um conto classicamente falando. É claro que hoje em dia qualquer texto pode ter estrutura, né? Você pode chamar de conto textos com estruturas das mais diferentes do mundo. Mas dentro de um conceito da narrativa curta, ficcional, clássica, né? Do que a gente clássica dentro da modernidade, o conto é como o Cortázar dizia, ele vence por nocaute, né? Sim. Então, às vezes você vai seguindo a leitura, não entende muito bem onde aquilo vai parar e o autor inverte completamente e te nocauteia, porque aquela inversão faz o maior sentido, né? Eu identifico nos grandes contistas, né, até o uso do título, né? O conto é tão conciso que até o título tem que ser bem aproveitado, né? E nesse conto, quando você acaba e lê o título de volta, você toma outra pancada naquela, porque você está achando que o pai e a mãe da questão são aqueles primeiros, né? E no final tem uma outra mãe na história que a gente fica sabendo no final. É brabo, é realmente muito forte. Foi uma felicidade incrível ter a disponibilidade desse autor maravilhoso. E você ter escolhido esse conto para começar realmente foi assim, uma fortuna maravilhosa para a gente. Isso. A pena é que não deu para colocar o Guimarães Rosa, né? Isso pois você até menciona isso, né? Eu fiz questão, né? Porque o editor chegou para mim e disse: olha, a família não liberou e não vai ter Guimarães Rosa. Eu falei, mas como é que um professor de literatura brasileira universitário, como é que eu vou justificar uma antologia de melhores contos que não tem os contos do Guimarães Rosa? E você sabe de cabeça qual você botaria de cara assim, não? Porque eu me lembro agora, foi As Margens da Alegria, Desenredo, acho que foi a terceira margem do Rio. As Margens da Alegria e Desenredo, acho eu. É muito difícil também escolher. No caso do Guimarães Rosa é difícil escolher porque é tudo ótimo, né? No caso da Lígia é difícil escolher porque é tudo bom. No caso do Guimarães é porque é tudo ótimo. Mas, e aí eu falei, eu fiquei sem saber o que fazer, né? E até consultei meu amigo Paulo Henriques Brito, poeta, né? E ele que sabe tudo do mundo anglo-saxônico, que ele é tradutor, né? Ele falou, olha, houve uma antologia que uma vez que fizeram na Inglaterra que deu uma confusão de direitos autorais e não deu para botar o Eliot. E aí o cara declarou isso no prefácio, né? E aí eu virei pro editor e pro Roberto Feite, né? Eu falei pela Isa, não sei, mas falei para eles, olha, tudo bem, eu não vou também renunciar a esse projeto, que é o projeto da minha vida, por causa disso. Embora
seja uma deslegitimação total, um professor de literatura que faz uma antologia sem o Guimarães Rosa. Mas então vamos colocar no prefácio o que aconteceu. E aí eu coloquei, né, no prefácio eu expliquei que tinha havido um problema de direitos autorais que infelizmente não ia poder ter conta do Guimarães Rosa. Se eximiu de qualquer crítica futura. Quem quiser, exatamente, quem quiser que procure. Eu acho que até coloquei, não me lembro se eu coloquei os títulos dos contos. Acho que não. Acho que tanto que eu te perguntei agora, porque eu acho que a Terceira Margem do Rio, acho que é talvez o mais famoso dele, né? Acho que seria realmente uma adição assim, ainda maior para esse livro. Né? Exatamente, é o conto mais famoso, né? Pelo menos está aí para todo mundo ler, quem quiser, né? Já a obra do Guimarães está aí liberada para gente. E me diz uma coisa, Ítalo, o que você poderia destacar que você assimilou ou aprendeu nesse processo todo? Tem alguma lição que você tirou disso? Ou algum autor que você conseguiu identificar uma outra faceta que você não tinha? Ou você, de repente, adquiriu uma preferência por um autor que você passou a conhecer mais depois da antologia? Não? Olha, essa antologia realmente, você pegou bem. Essa antologia ela mudou muito a minha cabeça como crítico e como professor, porque como era assim, eu tive que... eu acho que antes de fazer a antologia, eu ainda tinha um gosto literário com relação à literatura brasileira, eu não diria limitado, mas assim, delimitado, não limitado, mas delimitado por certos critérios, assim, né? Sim. Da minha formação, que a minha formação foi uma formação anos 60, 70, muito de vanguarda. Então, eu realmente não via o panorama todo. Eu não enxergava o panorama todo. E a antologia me obrigou a isso. Então, ela mudou radicalmente a minha maneira de estar como crítico dentro da literatura brasileira, porque ela abriu muito o meu horizonte. Meu horizonte ficou muito mais aberto, eu passei a ser muito mais aberto a qualquer novidade, digamos assim, literária, independente do grupo ou da tendência artística ou até ideológica daquele autor. Então, fiquei muito mais aberto, muito mais ecumênico, porque também, se eu não tivesse ficado, seria impossível fazer uma antologia. A antologia, por definição, ela não era uma antologia, por exemplo, dos contos de vanguarda, ou uma antologia de questões raciais, não era uma antologia temática específica, era uma antologia dos melhores no geral, né? Sim. Então eu tive que abrir a minha cabeça, realmente abriu bastante a minha cabeça a antologia. E muito interessante você revelar isso pra gente, porque realmente eu acho que um dos maiores méritos do livro, se não o maior, é essa diversidade, essa diversificação de autores, né? Quando você lê de cabo a rabo, claro, você não é obrigado a gostar de todos os contos, não é? Lógico, né? Claro. Mas talvez o subtítulo, né, para esse livro fosse assim: conheça a literatura brasileira, né? Porque tem, principalmente logo no início, né, tem um que é de um gaúcho, que vou perder agora, vou me esquecer. O Simão Lopes Neto, né? Que você tem que parar e às vezes você não consegue entender a linguagem que é utilizada, a construção. Você quebra uma cabeça, mas assim, é o Brasil, né? O Brasil é essa misturada eu achei toda. Que eu tinha que colocar, eu não podia, tem certos autores que eu tinha que colocar, que eram autores que já nem eram mais muito falados, né? Como o Simão Lopes Neto, que é um grande autor. E o Rio Grande do Sul também é um polo de cultura literária muito grande, né? Então, muitas vezes tem certos autores como ele que não tiveram tanto impacto nacional, mas que a pulsação literária no Rio Grande do Sul é tamanha que precisa, né, ter um lugar e tal, né? E a mesma coisa também que eu me lembro, não tenho certeza absoluta, mas eu acho que eu coloquei o Bernardo Ellis, que era um autor que eu sempre gostei muito, porque como eu morei em Brasília, eu tinha toda essa ligação com Goiás, com o Centro-Oeste, né? Uhum. E o Bernardo Ellis foi apagado pelo Guimarães Rosa, que era, de certa maneira, mais forte, realmente, do que ele. Mas aí, então, tem umas coisas assim que são muito minhas, que eu coloquei na antologia, que eram muito minhas, assim, né? Eu peguei um dos capítulos do Vidas Secas, porque Vidas Secas, originalmente, foi uma sequência de contos, né? Então,
depois tornou um romance, mas era um romance muito fragmentário. Aí eu coloquei lá, acho que eu coloquei o Conto da Baleia, né? O capítulo da Baleia. Isso. Né? E é engraçado que a gente tem vários contos, né? Você acabou escolhendo diversos contos com animais. Não sei se você se atentou a isso. Tem uns 2 de galinha, tem o da baleia, e tem mais alguns, né, que a gente vai... Tem um da Hilda Rist, que ela fica mencionando uma carpa, um peixe, alguma coisa assim. Eu lembro que, ao lendo os contos, eu fui identificando essas... eu podia fazer assim, um recorte só dos animais desse livro. Pô, isso é um trabalho legal, um trabalho interessante. Pois é. Vou dar uma ideia aí de a gente fazer um vídeo aqui no canal só com os animais do livro, realmente são... rastrear, né? A começar pela baleia. Esse é realmente antológico, não tem como perder. A baleia é maravilhoso. E, bom, você já falou alguma coisa que você aprendeu, essa tua diversidade de visão aí dos contos brasileiros, realmente. A gente entender, né? Eu sou um pretenso escritor também, né? E muitas vezes eu me pego, eu pego alguns colegas e tal, e às vezes as pessoas pecam por ler só um estilo, ou só aquilo, ou só um autor, às vezes até um autor, né? Ah, não, porque eu escrevo ficção científica, eu vou ler só ficção científica, eu só leio, né? E eu acho que isso fica um pouco ali, sabe, se retroalimentando e fica faltando nutriente a mais e tal. E eu sempre recomendo, cara, pega os 100 melhores contos, lê de cabo a rabo, vai ter conto que você não vai querer mais ler, que você vai querer largar no meio, porque não é muito a tua praia, mas vai até o final. É realmente imprescindível para quem quer escrever, para quem quer ter uma escrita oxigenada, ter essa diversidade, né? Eu também acho, era isso que eu queria muito isso mesmo, né? E alguma coisa que você hoje, de repente, faria diferente? Tem alguma coisa que você nesse tempo todo... Olha, com relação à antologia de contos, eu acredito que não. Eu gosto muito, você me desculpe o narcisismo, mas eu gosto muito dela. Eu gosto muito dela. Tem a parte final, inclusive, que são os contos dos anos 90, ela resultou de uma questão que surgiu com a editora, porque quando eu levei o primeiro resultado, as minhas primeiras 100 escolhas, teve pelo menos uns 10 ou 15 contos que o editor, o Roberto Feitos, não gostou de jeito nenhum, e com um argumento muito poderoso, que eu acho que ele tinha toda a razão, porque ele tinha colocado desde o início que ele não queria uma coisa escolar e que eu não deveria colocar um conto só porque era importante para representar historicamente algum período ou alguma coisa. Sim. Ele queria realmente uma antologia feita por critério de gosto e de qualidade, né? Uhum. E realmente o meu vício de professor, que tem que tratar de todos os assuntos, né? Eu escolhi alguns contos do início do século que realmente não tinham graça nenhuma, não eram grandes contos, eram curiosidades para o especialista em literatura, entendeu? Eram curiosidades para um especialista, mas não eram contos assim tão maravilhosos. E aí criou-se um certo impasse, aí eu fiz uma contraproposta, dizendo, olha, eu acho que a literatura brasileira, do início de 1900 até chegar à geração modernista, até mais ou menos 1930, realmente ela é muito naftalina mesmo e muito claudicante, digamos, não tem nenhuma grande obra. Agora eu acho que ela está maravilhosa cada vez mais, então eu contrapropus que aqueles 10 ou 12 ou 15, não me lembro mais, contos que ele tinha, com razão, achado que era melhor tirar, então vamos substituir por contos contemporâneos. Eu não vou mais ficar agora fazendo uma pesquisa do século todo. Eu vou vamos fazer uma aposta, uma parte final da antologia que seja uma aposta nos melhores contistas dos últimos 10 anos, né, da última década do século XX, né? Uhum. Então, ele foi muito legal, a gente repactuou o contrato, e ele falou, então vai fundo, e eu passei um mês lá, eu levei os livros todos, eu tinha pego aqui em tudo quanto era lugar, eu tinha também muita coisa, né, que eram os contemporâneos, né? Uhum. E passei umas 2 semanas lá em Florianópolis, alternando praia e leitura, lendo na praia e lendo os livros.
e assim eu escolhi os contemporâneos. Então, como esses contemporâneos estavam no começo e tiveram trajetórias, né? Nós estávamos no ano 2000, hoje em dia, alguns daqueles escritores são até clássicos. Eu não me lembro se eu coloquei o Bernardo Carvalho, mas o Rubens Figueiredo, certamente, vários daqueles escritores. Então, pode ser que, se eu fosse pegar agora, fazer uma releitura dos anos 90, pode ser que eu mudasse um pouco as minhas escolhas. Mas, no geral, eu acho a antologia muito redonda, assim, muito... não é à toa que ela faz esse sucesso, né? Porque realmente ela... Não, eu acho que fechar com esses da década de 90, ali do final, realmente foi imprescindível para dar uma conclusão, né? Fechar o ciclo do livro, acho que foi realmente bem acertado essa ideia aí. Você falou um pouquinho dos anos 90, e eu lembro que quando você fala dos anos 80, você tem uma opinião curiosa no livro. Você menciona que é uma década, eu não vou dizer problemática, mas sui generis ali. Você pode falar um pouquinho para a gente, pegando um pouquinho do professor agora, falar um pouquinho dos anos 80, por que o conto brasileiro dos anos 80 tem as suas particularidades? Olha, para falar a verdade, essa antologia é muito antiga, de vez em quando eu volto a ela, mas eu acho que a minha introdução há muito tempo que eu não releio, mas eu tenho algumas coisas que eu acho dos anos 80 que devem estar nesse trecho que você está citando e que é o que eu acho. A primeira coisa é que os anos 80 eles são uma continuidade dos anos 70. Na literatura brasileira, a geração de escritores que surge nos anos 70, Nélida Pinhon, João Baldo Ribeiro, Silviano Santiago, Sérgio Santana, é a década, são os escritores que nos anos 80 vão se tornar os grandes clássicos contemporâneos. Esses escritores de agora, os que surgiram já no século XXI, a cabeça deles foi feita pela leitura dessa geração, né? Caio Fernando Abreu, Sônia Coutinho, enfim. Então, a década de 80 ela é mais uma continuidade, ela não inicia nada propriamente, ela consolida e amadurece, e tanto na prosa quanto na poesia. Então, isso seria, digamos, a principal visão, né? Agora, não me lembro se eu falei alguma coisa sobre o conto. O conto estava sendo muito praticado já desde os anos 70, né? O boom literário dos anos 70 já revelou muitos contistas, Roberto Drummond, o próprio Sérgio Santana, e muitos outros, que agora não estou me lembrando, né? E eles todos continuavam continuavam publicando ainda nos anos 80. Então, eu acho que foi um momento de fortalecimento do conto como gênero, né? E eu creio que a minha antologia foi decisiva nisso, quer dizer, eu acho que os editores sentiram isso, que naquela época, no finalzinho dos anos 90, o mercado editorial brasileiro estava muito interessado em novos valores, estava interessado em novos valores e fundamentalmente, no caso da Objetiva, no projeto Roberto Feite, era criar uma faixa que hoje em dia se tornou até comum, né? Criar uma faixa de best-seller de qualidade. Então, a minha antologia ela é um best-seller de qualidade. Ela é um best-seller, mas ela não é um livro comercial, ela é um livro de alta qualidade literária. É o best-seller de qualidade, né? E ela foi decisiva para afirmar o conto como um gênero relativamente nobre, né? Com certeza, com certeza. Agora, eu queria fazer um exercício aqui, pensando que daqui a 100 anos, ou menos, daqui a 80 anos, vai ter alguém fazendo os 100 melhores contos brasileiros do século, a próxima antologia, né? Eu queria que você conseguiria dar uma dica, assim, uns três contistas ou contos ou escritores atuais que valem a pena figurar nessa próxima antologia, não? Olha, assim, você está me pegando assim a queima-roupa e eu teria que pensar um pouco. Eu tenho lido muita coisa. Uma antologia que eu gostei muito, que a gente participou até da comissão que deu o prêmio, mas eu estou lembrando do título do livro, mas não estou lembrando do nome do autor, que é Imperdoável. Mas fala que, eu procuro aqui. Alguns humanos. Só um segundo, vamos procurar aqui. Um contista maravilhoso. Gustavo Pacheco? Gustavo Pacheco, exato. Mas ele não lançou nenhum livro depois desse, que eu saiba.
O Itamar também tem contos, né? Olha, tem muitos autores, tem a Natália Polessa, tem mulher, tem muitos bons autores de contos. Eu teria muita dificuldade, eu precisaria ler muito, porque também é uma proliferação impressionante de autores atualmente, né? Com certeza. Para fazer essa escolha, mas tem muito contista bom. Esses são alguns que eu posso... Enfim, Mirizola é mais romancista mesmo, né? Mas eu destacaria isso, Gustavo Pacheco, a Natália Polessa, quem mais poderia... Enfim, no momento não está... Tá bom, já deu uma colher de chá. Já deu uma colher de chá pro meu pai. Já são alguns. Tem o aqui do Rio, tem o Marcelo Motinho, que é muito bom. Enfim, tem muita gente. O negócio é acompanhar. E a melhor maneira de acompanhar atualmente é através das premiações, né? Pois é, com certeza. Bom, Ítalo, eu acho que a conversa podia se estender aqui, eu podia ficar de fanzoca aqui, mas eu acho que a gente já cercou bastante coisa sobre o livro. Eu queria te agradecer de novo por conhecer, e eu fui atrás, comprei antologias de 2 autores que hoje eu sou um fã. Um é o João do Rio, que por coincidência... maravilha! Eu estava relendo, outro dia abri assim ao Léo, o Alma Encantadora das Ruas, mas como é bom o João do Rio, né? Olha como ele escreve demais, bem. né? E como era a vida do Rio de Janeiro, como tinha vida nessa cidade, né? A gente pensa que há 100 anos atrás era uma modorra, né? Nada, era uma cidade com uma vida. Não, e ele traz temáticas soturnas diferentes ali, que não a gente não espera, né? Além de coloquei, o conto dele que eu coloquei na antologia também é um conto provocador. A minha antologia abre de maneira provocadora, que é o pai contra a mãe e o bebê de Tarlatana Rosa, que é um carnaval, é o carnaval que você vê na rua, realmente, né? Não é o carnaval das grandes desfiles de escola de samba, que é maravilhoso e tudo, mas aquela safadeza generalizada que é o carnaval de rua, pelo menos o do Rio de Janeiro, acho que o da Bahia também, que eu já tive uma vez lá, foi uma loucura. Então o bebê de Tarlatana Rosa é impressionante, né? Porque dá um retrato bruto do Brasil urbano. Sim, né? Sim. Não, e a forma que ele escreve o conto é uma frase atrás da outra, você se sente no meio daquela folia ali, porque ele não te deixa respirar, ele vai escrevendo. E tem também o dele também, tem o Dentro da Noite, que talvez eu até goste mais. Sim, eu tinha até me esquecido que eu também coloquei esse conto, porque ele é genial. Ele é formalmente genial, porque o ritmo da escrita corresponde ao ritmo do trem atravessando a noite suburbana, né? Muito legal esse conto. É uma obra-prima do ponto de vista artístico, assim, né? Foi a coletânea que eu e minha esposa lemos logo na sequência do livro. Eu falei, não, vou ter que comprar uma coletânea do João do Rio para conhecer. Maravilha, sabe? E qual é o outro? E a outra, inclusive, foi ajudada por uma grande amiga minha, que é editora, sócia da editora Janela Amarela, a Carol Engel, é a Júlia Lopes de Almeida. Que a Janela Amarela é uma editora incrível que já participou aqui do canal, que ela é focada em resgatar autoras, né, do século passado e tudo mais. Inclusive, o pessoal que está ouvindo aí, por favor, procure. Tem diversas autoras. A Júlia talvez seja a mais famosa, né, mas tem outras tantas, né? Tem a Crisantêmica aqui do Rio também. Corram atrás. E foi a segunda, depois da do João do Rio, foi a que eu comprei, foi a Ânsia Eterna da Júlia Lopes de Almeida, outra coletânea incrível de contos também, que tá lá o conto que você botou, a Caolha, faz parte dessa coletânea. Caolha, ela é uma escritora, né, que eu acho que tem isso, né, a Júlia é uma escritora, uma pessoa que escreve livros muito bem para as pessoas lerem, né? Sim. Então, essa ideia da literatura como uma coisa que é feita por profissionais que são lidos, e ela foi totalmente esquecida. Ela é uma das que ficou, daquela minha seleção, né, que o editor podou, assim, ela ficou, porque ela é muito boa, ela é incontestável, né? Já uma Crisantêmia mais datada, talvez, né, mas também é muito interessante. Na verdade, você optou por 2 autores que
pertencem a períodos que andavam bastante esquecidos, né? E que hoje a gente está com acho que a cabeça geral do leitor de literatura está mais aberta. Então, de repente, descobre uma Júlia Lopes de Almeida, né, que era uma autora esquecida. Ela não é esquecida pelo pessoal de televisão, acho que já fizeram mais de um roteiro de série. Acho que sim, acho que sim. Exato. Então, ela e também da Diná. Eu não me lembro agora se eu coloquei conto da Diná Silveira de Queiroz. Eu coloquei um conto da Diná Silveira de Queiroz. Uma outra escritora dessa, sabe, que é simplesmente escritor, sabe, o perfil, simplesmente Sim. escritor, né? Então, porque, por exemplo, o João do Rio é mais do que um escritor, ele era uma personalidade do tempo dele, mas Júlia Lopes de Almeida, Diná Silveira de Queiroz eram simplesmente escritoras boas, né? Excelente, excelente. Bom, é isso, Ítalo. Mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui, por atender a gente nessa conversa. E, bom, é isso. Marcou minha vida para sempre e o meu relacionamento com a minha esposa também para sempre. Muito obrigado. Bom, João, eu queria agradecer muito esse convite, ser lembrado e manifestar a minha alegria por ver que tem gente empenhada em divulgar e curtir a literatura brasileira. Então, eu que te agradeço por essa oportunidade. Muito obrigado, valeu.